Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta segunda-feira, começa agora. A Caixa Econômica Federal anuncia a redução dos juros para o financiamento da casa própria. O banco também vai passar a financiar 70% do valor em imóveis usados e não mais só metade. O escândalo do vazamento de dados do Facebook preocupa usuários brasileiros. Informações que disponibilizamos na rede, mesmo sem perceber, podem ser usadas por empresas e até partidos políticos. O movimento dos trabalhadores sem teto invade prédio e ocupa a triplex atribuída ao ex-presidente Lula no Guarujá, litoral de São Paulo. Na Síria, técnicos da Organização para a Proibição das Armas Químicas chegam ao país para investigar ataque. Potências trocam acusações sobre responsabilidade e pelo conflito. Pesquisas mostram um panorama eleitoral na corrida pela presidência da República e pelo governo do estado de São Paulo. No esporte, o início do Brasileirão 2018, os gols e os títulos de alguns dos campeonatos europeus. E o primeiro jogo da final da Superliga Feminina de Vôlei entre Praia Clube e Sesc Rio, daqui a pouquinho. Seus dados pessoais podem estar navegando por aí no mundo virtual sem você se dar conta. A falta de leis para controlar o acesso a essas informações pessoais deixa os usuários vulneráveis. Quando o assunto é internet, muita gente fica com dúvidas. Até que ponto nossos dados estão protegidos? Eu fico com medo, né? Os dados eu acho sim, estão bem protegidos. Eu não consigo confiar. Eu tento compartilhar o menos possível de fotos ou então informações pessoais e profissionais também. Cada vez que alguém baixa um aplicativo no celular, pesquisa um produto ou efetua uma compra, está compartilhando seus dados. Como no Brasil não existe uma regra específica sobre o que pode ou não ser feito com esse banco de informações virtuais, online, corre-se o risco de uso indevido por parte de empresas e até de partidos políticos. O artigo 57 da Lei das Eleições, por exemplo, proíbe a venda de e-mails para fins políticos, mas não deixa claro se o marqueteiro de uma campanha política pode comprar os dados dessas pessoas. Tramita no Congresso o projeto de Lei 5.276, que oferece garantias de proteção ao titular do dado pessoal por meio do consentimento para se autorizar a coleta dessas informações. Essa advogada explica que a proteção de dados não é específica e tem como base o princípio constitucional da privacidade e as previsões do Marco Civil da Internet, mas avalia que ela deveria ser mais rigorosa. Não existe uma lei específica que seria o ideal para que a tutela dos dados fosse feita de maneira harmônica para todos os setores que trabalham com informações dos usuários. A advogada lembra que é preciso ficar atento sempre que der permissão a um aplicativo. O dado é uma espécie de moeda, então o usuário, quando participa de alguns serviços gratuitos, na verdade ele está fornecendo em troca, né, as suas fotografias, os seus dados pessoais, as suas preferências. E isso tem que ser ponderado, porque isso coloca como alvo de propagandas dirigidas e ainda o mau uso desse tipo de informação ele pode cair aí nas garras de criminosos que podem se valer de engenharia social para se passar pelo banco, se passar por alguma instituição, tentando fazer com que ele transfira algum tipo de dinheiro ou vantagem para esse fraudador. E olha, ainda sobre esse assunto, órgãos de defesa do consumidor notificam o Facebook aqui no Brasil para esclarecer informações sobre o vazamento de dados de usuários brasileiros da rede social. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Marcela Terra. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. É isso mesmo, quase 500 mil usuários brasileiros tiveram os dados explorados pela Cambridge Analytica, que utilizou dados de 80 milhões de usuários ao redor do mundo durante a campanha presidencial de Donald Trump. O objetivo era entender as preferências desses usuários nas redes e, assim, usar essas preferências para influenciar o voto. Eu vou conversar agora com o advogado Rafael Zanata, aqui do IDEC, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Doutor Rafael, boa tarde. Empresas brasileiras se beneficiaram do vazamento desses dados? Sim, há evidências de que pelo menos uma empresa brasileira foi contratada pela Cambridge Analytica e esses dados foram compartilhados e isso está sendo investigado pelo Ministério Público de Brasília. A grande questão é saber se existem outras empresas que também utilizaram informações de testes de personalidade como esse que a Cambridge usava. E como as pessoas podem evitar a captação desses dados na rede?
Isso é muito grave. As pessoas estão acordando para o fato de que o Facebook não é inofensivo, né? Então, a pessoa tem que ficar muito esperta com o tipo de informação que ela coloca em caráter público e, especialmente, esses testes de personalidade que apareciam como sendo inofensivos e, na verdade, eles permitem coletar muitas informações, fotos, locais que você visitou, que permitem que terceiros gerem esse tipo de análise manipulativa. Então, as pessoas estão finalmente acordando para o fato de que existe um problema grave no Facebook, né? Eles coletam muitas informações e eles não têm um controle de quem são os terceiros que podem utilizar. É tudo muito novo, né? Será que eles estão preparados para entender o que está acontecendo nas redes, esses algoritmos novos? Não, essa é uma discussão de fronteira e acho que a lição mais importante é perceber que tem algo muito errado acontecendo e que nós precisamos de leis mais fortes de proteção de dados pessoais e autoridades com expertise para lidar com isso. Muito obrigado, doutor Rafael. Bom, o Facebook disse que vai colaborar com as investigações. Voltamos ao estúdio, Aldo. Obrigado, Marcela. Ana. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje a redução dos juros para financiamento da casa própria. Esta é a primeira queda na taxa desde 2016. Os juros passam para 9% ao ano, em vez dos 10,25% anteriores. Para imóveis até R$ 950 mil em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Distrito Federal. Para os outros estados, o valor máximo é de R$ 800 mil. E para quem vai comprar imóveis usados, mais uma boa notícia. A Caixa voltou a financiar 70% do preço. O limite estava em 50% desde o ano passado. A fachada pichada do pátio do colégio, no centro de São Paulo, começa a ser restaurada hoje. A repórter Lilian Coelho está lá e tem essas informações para a gente. Boa tarde, Lilian. Muito boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Esse trabalho de limpeza começou por volta das 6 horas da manhã, com a colocação desses andaimes para suportar os jatos d'água. É um grupo de 50 voluntários que são divididos em turnos, esses voluntários. Agora, por exemplo, tem pouca gente porque acontece uma troca de turno. Todo o material foi doado para a Associação do Pátio do Colégio, portanto, por enquanto, não há gasto nenhum. O trabalho, inicialmente, de acordo com a arquiteta Jéssica Carvalho, teria previsão de duração de aproximadamente uma semana. Mas ela conversou comigo agora há pouco e contou que é um trabalho muito minucioso, muito cuidadoso. É um prédio histórico, tombado, portanto requer muito cuidado. Eles estão usando, nesse momento, olha, jatos d'água e usando detergente para limpar parte do vidro. A gente pode ver também no prédio que é vidro, a tinta pegou no vidro, pegou na parede propriamente dita, em azulejos e também em madeira. Então, para cada um desses materiais existe um trabalho específico. Só lembrando que uma dupla confessou esse crime, né, um crime ambiental de menor potencial ofensivo, portanto, eles foram para interrogatório e foram liberados. Um terceiro suspeito está foragido e depois desse crime, viu, Aldo, foi instalada uma base da GCM aqui no pátio do colégio que vai ficar tomando conta aí para que atos como esses não se repitam. Vai ficar por 24 horas. É com vocês aí no estúdio. Lilian, obrigado. Ana. Pesquisa sobre a eleição para governador de São Paulo mostra o ex-prefeito da capital paulista, João Dória, à frente com quase 30% dos votos. O segundo colocado é o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. A pesquisa feita pelo Instituto Datafolha entre quarta e sexta-feiras da semana passada ouviu cerca de 2.000 pessoas em 68 cidades do estado e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. João Dória, do PSDB, ficou em primeiro lugar com 29% das intenções de voto. Paulo Scaff, do MDB, vem em segundo, com 20%. Márcio França, do PSB, teve 8% e Luiz Marinho, do PT, 7%. O Datafolha também perguntou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. A maior rejeição ficou com Paulo Scaff, 34%, seguido por João Dória, 33%, Luiz Marinho ficou com 27% e Márcio França, 22%. E para a presidência da República, a pesquisa Datafolha mostrou que a prisão pela Lava Jato diminuiu a vantagem do ex-presidente Lula em relação ao levantamento anterior feito em janeiro. Além disso, no cenário em que Lula não concorre, Marina Silva herda a maior parte dos votos do petista e empata com Jair Bolsonaro nas intenções de voto.
Com 2% de margem de erro, a pesquisa Datafolha para a eleição presidencial ouviu 4.194 pessoas em 227 municípios brasileiros, entre quarta e sexta-feiras passadas. Mesmo preso, Lula ficou em primeiro lugar com 31% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro do PSL com 15% e pela ex-ministra Marina Silva da Rede com 10%. Em quarto lugar aparece o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, do PSB, com 8%, seguido pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, com 6%. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, com 5% e o senador Álvaro Dias, do Podemos, com 3%. O ex-presidente Lula caiu 6 pontos em relação à pesquisa de janeiro, quando tinha 37% das intenções de voto. O Datafolha também pesquisou o cenário em que Lula tem a candidatura impedida e fica fora da eleição. Nesse caso, sem o petista, Jair Bolsonaro aparece em primeiro com 17% dos votos, tecnicamente empatado na margem de erro com Marina Silva, com 15%. A maioria dos brasileiros não concorda que a Operação Lava Jato investiga todos os políticos. Esse é um dos dados da mais recente pesquisa feita no país pelo Instituto Ipsos. Ela traz frases prontas que devem ser avaliadas pelos entrevistados. O levantamento foi feito com 1.200 pessoas entre o dia em que o ex-presidente Lula foi preso, sábado, 7 de abril, até a segunda-feira, dia 9. 52% discordam que a Lava Jato investigue todos os políticos. 41% concordam. 9 em cada 10 entrevistados acreditam que a operação deveria sim investigar todos os políticos. 66% dos entrevistados concordam que os políticos vão tentar acabar com a Lava Jato agora que Lula foi condenado à prisão. A pesquisa também mostrou que 57% acreditam que Lula é culpado, 32% pensam que ele é inocente e 11% não sabem ou não responderam. Já a diferença entre os que são favoráveis ou contrários à prisão do ex-presidente é pequena, 50% a favor e 46% contra. 55% contra 41% acreditam que a Lava Jato faz perseguição política contra Lula e 73% dos entrevistados concordam com a frase, abre aspas, os poderosos querem tirar Lula da eleição, fecha aspas. Para 95%, as investigações da Lava Jato devem continuar após a prisão de Lula. Integrantes do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e da Frente Povo Sem Medo, ocuparam hoje cedo o triplex que é atribuído ao ex-presidente Lula no Guarujá, litoral de São Paulo. O movimento divulgou um vídeo que mostra cerca de 50 pessoas dentro do imóvel. De acordo com a condenação da Justiça, a construtora OES pagou R$2.200.000 em propina para Lula, por meio da entrega e reforma do triplex. Muito bem, ontem teve o primeiro jogo da final da Superliga de vôlei feminino. Praia Clube e Sesc Rio, na Arena Carioca 1, duelaram na série melhor de 2 jogos. Vamos ver. Dono da melhor campanha da Superliga Feminina 2017-2018, o Praia Clube chegou à final com status de favorito. Só que do outro lado estava o Sesc Rio de Bernardinho, que busca o seu 13º título. O jogo começou tenso e com leve predominância do Praia Clube. Mesmo empurrado pela torcida, o time de Bernardinho errava muito e houve bastante equilíbrio no placar. O Praia não se entregou, só que o time da casa tratou de liquidar a parcial em 26-24 num bloqueio de Gabi. O Sesc voltou motivado para o segundo set, abrindo 3-0, mas logo o fogo de palha foi apagado e as cariocas seguiram passeando e fecharam em 25-19. Jogando tudo ou nada na partida, o Praia começou melhor o terceiro set, comandado por Fegaray, que fez boa parte dos pontos desta parcial. Conseguiu o set point 24-22 e o ponto da vitória marcado por ela mesma, num ace no lance seguinte. Veio o quarto set e de um lado Fabiana brilhava nas disputas na rede, no outro Gabi, Drusila e Monique viravam quase todas as bolas. A experiência pesou e a vitória do Rio foi consolidada em 25-17. Tudo bem, lembrando que a série é melhor de 2 jogos, se empatarem aí tem um super set para decidir quem fica com o título. Na Europa, final de semana de decisões e títulos no futebol. Vamos ver. No campeonato holandês, o PSV conquistou o título ao bater o rival Ajax por 3-0. Gaston Pereiro abriu o placar. Luc de Jong ampliou e Bergwijn decretou o triunfo ao fazer o terceiro. O título também devolve o recente domínio da competição ao PSV.
Campeão em 2015 e 2016, a equipe vira a hegemonia a ser interrompida no ano anterior pelo Feyenoord, mas retomou o posto ao faturar o novo título com 3 rodadas de antecedência. No francês, o Paris Saint-Germain atropelou o Mônaco em noite argentina e garantiu o título do campeonato francês com antecedência. O placar é sonoro, 7-1 no Parque dos Príncipes. Di Maria e Lo Celso fizeram 2 cada. O uruguaio Cavani guardou dele. O alemão Draxler também. Falcão Garcia fez contra. Os visitantes diminuíram com Rony Lopes. E no inglês, ontem, o Manchester United perdeu para o West Bromwich em casa. Jai Rodrigues subiu mais alto que a marcação e cabeceou para o fundo das redes, para a alegria da sua torcida e do Manchester City. Porque os Citizens entraram em campo no sábado e venceram o Tottenham por 3-1. Com isso, título do Manchester City. Festa da torcida, dos jogadores no pubs, na internet. O Manchester é azul. Moradores de uma área invadida na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, deixam os imóveis depois de uma ação de reintegração de posse. Quem pediu os imóveis de volta foi o governo do estado. No local conhecido como Quadra 36, será construída a nova sede do Hospital Pérola Baito. Seu Porfírio morava neste prédio na Alameda Glete há mais de 35 anos. Saiu hoje sob a escolta da polícia e de um oficial de justiça. Minutos depois, o imóvel foi lacrado com tijolos e cimento. Eu não vou fazer mais nada. Já me tiraram o repórter, já falou, vou fazer o quê? Paciência. No quarteirão, entre a Avenida Rio Branco e o Largo Coração de Jesus, a Secretaria da Habitação cadastrou 163 famílias no início do ano. Dessas, segundo a assessoria, apenas 10 ainda não teriam saído. Toda essa área vai ser demolida para a construção do novo Hospital Pérola Baito. Mas entidades e ONGs que acompanham o processo dizem que a desapropriação desses imóveis não está seguindo o que manda a lei. Todo mundo sabia que teria que sair daqui em algum momento, mas não esperava que fossem tratados com tanto desrespeito como foram. No final de semana, muitas famílias saíram, mas entre as que decidiram ficar, a oficial de justiça e a Defensoria Pública encontraram pessoas que foram cadastradas, mas não receberam o auxílio aluguel. O valor é de R$ 1.200 no primeiro mês e de R$ 400 nos meses seguintes, até que a família seja encaminhada para uma moradia definitiva num conjunto habitacional, o que não tem prazo para acontecer. Eu tenho que pegar o dinheiro e ainda dar um prazo para me correr atrás de um quarto, alugar para me tirar minhas coisas. Tem gente que tem criança que não aceita aí para alugar. Segundo a Defensora Pública, quem não recebeu o auxílio vai poder continuar nos imóveis, como os moradores do Casarão, na esquina da Avenida Rio Branco com a Alameda Glete. O imóvel histórico tinha sido transformado num enorme cortiço com dezenas de moradias. A determinação judicial é para que somente sejam reintegrados os imóveis em que as pessoas cadastradas já tenham recebido auxílio aluguel. E a gente está verificando alguns casos de pessoas que estão recebendo a promessa de receber hoje e sendo exigido que elas saiam hoje. Segundo o coordenador do projeto do novo hospital, tudo está sendo feito de acordo com a lei e a obra vai ajudar a revitalizar a região da Cracolândia. A ideia seria trazer o hospital para essa região para dar um ganho à região, além da PPP das moradias, que já também está acontecendo aqui. As pessoas têm medo de sair e ficar sem casa. Não, a promessa é feita por escrito, né? A habitação vai, com toda certeza, cumprir essa promessa para essas pessoas. Gasto do governo com pessoal fica perto do teto e já é o maior desde a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo o Ministério do Planejamento, a despesa com pessoal no ano passado somou 41,8% da receita e está muito próxima do limite. Em vigor desde o ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um teto de 50% da receita. Se esse limite for atingido, a lei prevê uma série de restrições e medidas, como a proibição de reajuste de salários e até a demissão de servidores. Em 2017, o gasto com pessoal do governo federal foi de mais de 288 bilhões de reais. Para este ano, a previsão é que ultrapasse os 300 bilhões de reais. Esse valor inclui apenas pagamento de salários e de benefícios, como aposentadorias.
O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, informou que a realização de concursos, suspensa desde 2016, está sendo retomada neste ano, mas somente para preencher vagas abertas com a saída de servidores do sistema público. A seguir, técnicos internacionais chegam à Síria para investigar suposto ataque químico. Potências trocam acusações sobre a responsabilidade e pelo conflito. E adeus à artista plástica, coreógrafa e escritora negra Raquel Trindade, que faleceu neste final de semana aos 81 anos em São Paulo. A gente volta já. E continua a tensão na Síria. A visita de inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas, a OPAC, à cidade de Duma para investigar o suposto ataque com armas químicas foi adiada. Mesmo a chegada de representantes da OPAC divide Estados Unidos e Rússia. O representante norte-americano na organização disse a portas fechadas que Moscou pode ter manipulado provas. Já os russos se comprometeram a não interferir nos trabalhos. Ontem, numa entrevista ao vivo na TV, o presidente da França, Emmanuel Macron, havia dito que tinha convencido o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a manter tropas na Síria. Hoje, depois de causar um rebuliço na Casa Branca, ele explicou que nunca falou que as tropas ficariam durante um grande período lá, mas enquanto durar a guerra contra o Estado Islâmico. A coalizão formada por Estados Unidos, Grã-Bretanha e França diz que o ataque químico foi causado pela Síria e usou mísseis para destruir uma base do governo em Damasco. Imagens de satélite mostram como era o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Barzá, antes e depois dos mísseis. O presidente Bashar al-Assad, que sempre negou a autoria do ataque químico, se reuniu ontem com parlamentares russos aliados do regime sírio. Assad disse que o lançamento dos mísseis foi um ato de agressão contra a Síria e tem apoio de parte da população. No sábado, pessoas foram às ruas de Damasco condenar o bombardeio norte-americano. A Cúpula das Américas terminou em Lima, no Peru, sem um consenso sobre a declaração final. Os países concordaram apenas em assumir um compromisso restrito sobre o combate à corrupção, mas discordaram em questões importantes para a região, como a crise da Venezuela e as exportações de aço e alumínio taxados pelos Estados Unidos. Essa já é a terceira edição do encontro sem um acordo para a declaração final. Rodada do Campeonato Brasileiro, início do Brasileirão 2018. Vamos conferir os gols. O Vasco estreou com vitória de virada sobre o Atlético Mineiro por 2-1. Otero abriu o placar do Galo no primeiro tempo, mas Wagner e Iago Pikachu, após um pênalti polêmico marcado pelo árbitro nos acréscimos, trataram de virar o placar para o Cruz Maltino. O Atlético Paranaense venceu de virada a Chapecoense por 5-1 e assumiu a primeira colocação, com 3 pontos ganhos e 4 de saldo. A Chape saiu na frente, o Wellington Paulista de cabeça. Pablo, no entanto, deixou tudo igual. A virada veio com o Nicão de falta, Carleto desencantou, a goleada foi fechada com um golaço de Rosseto e por Ederson, já nos acréscimos. O Internacional voltou a entrar em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ano passado estava na segundona. Com gols marcados pelo uruguaio Nico Lopes, o time colorado dominou a partida e ganhou do Bahia por 2-0. Campeão brasileiro Corinthians pegou o Fluminense em casa e Rodriguinho fez 1-0 de cabeça, ou bem parecido com aquele que fez na semifinal contra o São Paulo no Paulistão. Depois o Flusão empatou com o Richard, mas a estrela do camisa 26 estava brigando. E de novo Rodriguinho guardou mais um. Final 2-1. O radialista Paulo Barbosa morreu aos 73 anos na madrugada desta segunda-feira em São Paulo. Ele sofreu um infarto fulminante. Também jornalista e publicitário, Paulo Barbosa comandava um programa de segunda a sexta-feira na Super Rádio e já trabalhou nas rádios Globo, Tupi e América. Um dos grandes nomes do rádio brasileiro, Paulo Barbosa se despede com quase 59 anos de carreira. E morreu nesse domingo a artista plástica Raquel Trindade, uma das grandes ativistas da cultura negra do país. Ela estava com 81 anos e vivia em Budas Artes, na Grande São Paulo. Raquel Trindade era uma multiartista, pintora, coreógrafa e escritora. Filha do poeta Solano Trindade, deu o nome do pai ao teatro que fundou há 43 anos em Embu das Artes. O lugar é uma referência na preservação e promoção da cultura negra e popular. Mesmo sem curso superior, foi professora na Unicamp. Ensinava sobre instrumentos tradicionais da cultura banto. Sua pintura era naif, ingênua. Aquela arte instintiva, autodidata, com temática popular. Há 2 anos foi um dos destaques da Bienal Naif, realizada pelo Sesc São Paulo. É mais sobre o negro em geral, o negro nos costumes, o negro no folclore.
eles, infelizmente, a maioria não estão invisíveis. E muitos estão, principalmente a juventude negra, está sendo dizimada. Mas ainda tem muita gente lutando, tem muitos movimentos negros sérios, né? Infelizmente, tem muitos brancos que têm uma visão boa, mas tem muita discriminação. No Brasil está terrível. Uma atualização: manifestantes pró-Lula acabam de desocupar o triplex do Guarujá após negociação com a PM. Essa ocupação durou cerca de 4 horas. Agora sim, o Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre prevenção e tratamentos para o câncer. Uma ótima tarde, boa semana. Boa semana, tchau, até amanhã.